Olá, tudo bem? Meu nome é José, mas podem me chamar de Zeca. Sempre acompanho o canal e decidi que era hora de contar algo que vivi há muitos anos. Não gosto de falar sobre isso, mas acho que chegou o momento de desabafar. Eu tinha 24 anos em 1983, quando fui para a Serra Pelada. Como muitos, larguei minha vida em Timon, no Maranhão, e embarquei rumo ao sonho do ouro. A promessa de riqueza parecia maior que qualquer dificuldade, e o que encontrei lá foi bem diferente do que imaginava. O garimpo era como um formigueiro. Milhares de homens cavando, carregando baldes, suando sob o sol escaldante. O barulho era constante. Picaretas quebrando a terra, vozes gritando e o som abafado de máquinas. O cheiro era uma mistura de terra úmida, fumaça e suor. Apesar do caos, eu me sentia vivo, como se estivesse participando de algo grandioso. Formamos um grupo de 5 para trabalhar juntos. O líder era o Zé Barriga, um homem grande e robusto, com uma cicatriz no queixo que ele dizia ter ganhado numa briga de faca. Tinha o Joca, um tipo quieto, mas que era uma máquina de trabalho. Também estavam o Miguel, sempre animado, e o Tonho, que parecia viver num mundo à parte, cheio de superstições. Um dia, depois de uma chuva forte, tudo mudou. Estávamos cavando um barranco quando uma parte desabou, revelando algo que ninguém esperava: uma caverna. Não era comum encontrar formações como aquela na área, mas lá estava ela, com uma entrada pequena e cercada por pedras escorregadias. "Isso aqui é sinal de sorte", gritou Zé Barriga já animado. Passamos o resto do dia reforçando a entrada com madeira improvisada para evitar mais desabamentos. Decidimos entrar na manhã seguinte, quando a luz do sol voltasse. Mas confesso que passei a noite inquieto. Algo na caverna me incomodava, embora eu não soubesse dizer o quê. Na manhã seguinte, preparamos lanternas, cordas e um pouco de água. Ao entrar, a primeira coisa que notei foi o silêncio absoluto. O barulho do garimpo desaparecia assim que dávamos os primeiros passos para dentro. O ar era denso e parecia pesar no peito, como se houvesse menos oxigênio ali. As paredes da caverna eram úmidas, cobertas de um musgo preto que deixava nossas mãos escorregadias. Quanto mais avançávamos, mais estreito ficava o caminho. O Tonho começou a murmurar orações, mas Zé Barriga o interrompeu. "Para com isso, homem! Oro depois que a gente sair rico." Depois de caminhar por uns 15 minutos, encontramos algo que fez todos pararem. Joca, que estava na frente, apontou para o chão e disse: "Aqui, olhem isso." Era uma pedra negra, do tamanho de uma melancia, com veios dourados que pareciam brilhar sob a luz das lanternas. Todos ficaram em silêncio por um momento. Nunca tínhamos visto nada parecido. Não era uma pepita comum. Parecia algo mais valioso. Zé Barriga foi o primeiro a tocá-la. Ele segurou a pedra com as 2 mãos, analisando-a como se tivesse encontrado o maior tesouro da vida dele. "Isso aqui vale mais do que ouro puro, rapazes. A gente tá feito." Enquanto ele falava, percebi que Joca estava estranhamente quieto. Ele tinha os olhos fixos na pedra, como se estivesse hipnotizado. Perguntei: "Joca, tá tudo bem?" Ele apenas acenou com a cabeça, mas não desviou o olhar. Naquele momento, algo no ambiente parecia ter mudado. A caverna estava mais escura e o ar parecia ainda mais pesado. Decidimos sair e levar a pedra conosco. De volta ao acampamento, deixamos a pedra sobre uma mesa improvisada no barraco que dividíamos. Joca sentou-se em frente a ela e ficou ali, olhando para a pedra como se fosse uma joia rara. À noite, enquanto os outros dormiam, percebi que ele ainda estava lá, imóvel, como se estivesse em transe. Eu acordei no meio da madrugada com um barulho estranho, como passos do lado de fora. Levantei da rede
e vi que a pedra não estava mais na mesa. Joca também não estava no barraco. Saí apressado procurando por ele, e o encontrei parado na entrada da caverna, segurando a pedra com as duas mãos. Ele estava falando algo que eu não conseguia entender. Joca, que diabos você está fazendo aqui? Perguntei, chegando mais perto. Quando ele se virou para mim, meu sangue gelou. Seus olhos não eram mais os mesmos. Estavam negros, sem brilho, como se ele não fosse mais humano. Ele apenas disse: "Esse ouro não pertence a nós." Antes que eu pudesse reagir, ele entrou na caverna e desapareceu na escuridão. Depois que o Joca entrou na caverna, eu fiquei parado por alguns segundos, sem saber o que fazer. Meu corpo tremia e minha mente estava em conflito. Eu queria ir atrás dele, mas ao mesmo tempo, algo me dizia para ficar longe. Quando finalmente criei coragem, ouvi um som abafado vindo lá de dentro, como um rosnado profundo e distante. Meu coração quase saiu pela boca. Corri de volta para o barraco e acordei os outros. Zé Barriga, Miguel e Tonho ficaram confusos quando contei o que tinha acontecido. Zé, com o jeito durão dele, pegou uma lanterna e disse: "Esse homem está brincando com a gente. Vamos buscar ele antes que se perca lá dentro." Tonho, que estava claramente assustado, hesitou. "Não sei se é uma boa ideia. Essa pedra, ela tem algo errado." Mesmo assim, seguimos para a entrada da caverna. Lá dentro, o silêncio era ainda mais opressivo do que antes. A lanterna de Zé iluminava o caminho à nossa frente, mas as sombras nas paredes pareciam se mexer de forma estranha, como se estivessem vivas. "Joca!" Zé gritou, mas só o eco respondeu. Caminhamos por alguns minutos até chegarmos ao local onde tínhamos encontrado a pedra. Para nossa surpresa, ela estava de volta no chão, exatamente no mesmo lugar, como se Joca nunca a tivesse tirado dali. Miguel se abaixou para pegá-la, mas eu o segurei pelo braço. "Não toca nisso," eu disse, sentindo um pânico inexplicável. Zé Barriga, impaciente, tomou a frente e chutou a pedra para o lado. Quando fez isso, um som baixo, quase como um gemido, ecoou pela caverna. Todos nos olhamos, tentando entender de onde vinha aquele barulho. Foi então que ouvimos os passos, lentos, pesados, vindo de algum lugar mais à frente. A luz da lanterna de Zé tremeu enquanto ele apontava na direção do som. "Joca, é você?" ele perguntou, mas a voz dele parecia menos confiante agora. O que apareceu à nossa frente não era o Joca. Era algo que se parecia com ele, mas não era. Sua pele estava pálida, os olhos negros como a noite, e um sorriso estranho deformava seu rosto. Ele nos olhava como se não nos reconhecesse. "Joca!" Tonho sussurrou, quase sem voz. O homem deu um passo à frente, e foi quando percebi que suas mãos estavam cobertas por uma substância escura e viscosa, algo que parecia petróleo. Ele levantou a pedra negra que agora parecia pulsar, como se tivesse vida própria. "O ouro negro pertence a ele," disse Joca, ou o que quer que fosse aquilo agora. Zé Barriga, tentando manter o controle, avançou com a lanterna e tentou puxar o Joca. Mas antes que pudesse tocá-lo, uma força invisível o jogou para trás, como se ele tivesse sido atingido por um golpe violento. Foi o suficiente para nos fazer correr. Miguel e Tonho dispararam na frente, enquanto eu tentava ajudar Zé a se levantar. Conseguimos sair da caverna, mas o que vimos quando olhamos para trás me assombra até hoje. Joca estava parado na entrada, segurando a pedra no alto. Seus olhos, brilhando num tom sobrenatural, pareciam penetrar na minha alma. Depois disso, ninguém mais viu o Joca. Alguns dias depois, Zé Barriga desapareceu também, e as poucas pessoas que tinham coragem de entrar naquela caverna voltaram dizendo que algo lá dentro os observava.
Tonho largou o garimpo e foi embora para o interior do Pará. Eu fiquei mais alguns meses, mas a sensação de que algo estava errado não me deixava. Sempre tinha a impressão de estar sendo observado, mesmo à luz do dia. Os mais velhos diziam que a pedra era amaldiçoada, um presente de algo antigo que vivia nas profundezas da terra. Alguns acreditavam que era um guardião do ouro, outros que era uma manifestação de espíritos que morreram por ganância. Não sei no que acreditar, mas uma coisa é certa: nunca mais voltei para aquele lugar. Espero que meu relato sirva de aviso para quem pensa em brincar com o desconhecido. Nem toda riqueza vale o preço que se paga. Olá, pessoal do canal. Meu nome é Alfredo, mas podem me chamar de Fred. Estou escrevendo para compartilhar algo que aconteceu comigo nos anos 80, na época em que eu trabalhava na Serra Pelada. Naquele tempo, a febre do ouro era um vício que consumia a alma de qualquer homem. Mas o que vivemos naquela escavação foi algo que, até hoje, me tira o sono. Tudo começou quando nosso grupo foi designado para abrir um poço em uma área que os engenheiros diziam ter potencial para uma boa quantidade de ouro. Trabalhávamos dia e noite, revezando as equipes, porque ali o tempo era precioso. O poço já tinha uns 20 metros de profundidade e o calor lá embaixo era sufocante. O ar parecia pesado, mas ninguém ligava. Cada pá de terra retirada podia trazer o sustento de uma vida inteira. Foi numa dessas noites que um dos rapazes, o João da Pinta, subiu do poço pálido como um fantasma. Ele dizia ter ouvido uma voz de mulher chamando por ajuda. A gente riu na cara dele. Afinal, mulher na Serra Pelada era raro de se ver, ainda mais dentro de um poço. Zé Ricardo, sempre com uma piada na ponta da língua, provocou. E aí, João? Já tá ouvindo o chamado da morte, é? Todo mundo caiu na gargalhada, mas o João não achou graça nenhuma. Ele insistia, dizendo que tinha ouvido claramente a voz chamando por socorro. Como ninguém deu bola, ele ficou quieto e foi se deitar. No dia seguinte, as coisas começaram a ficar esquisitas. Lá no fundo do poço, enquanto eu e mais 2 cavávamos, ouvi algo. Era baixo, quase como um murmúrio, mas parecia uma voz. Dei um tempo na picareta e olhei para os lados, achando que os outros também tinham ouvido. Mas eles estavam concentrados no trabalho. Balancei a cabeça, achando que era cansaço. Mais tarde, enquanto subíamos pela corda para a superfície, Tonho, que estava logo atrás de mim, parou de repente e gritou: "Quem tá aí?" Todos olharam para ele, mas não havia ninguém. O Tonho estava branco, os olhos arregalados. Quando o puxaram para cima, ele contou que viu algo se mexendo no canto do poço, como uma sombra fugindo. "Isso aqui não tá certo, Fred. Eu vi com meus próprios olhos." Apesar do nervosismo, seguimos trabalhando, mas o clima estava pesado. Toda vez que alguém descia, parecia que a sensação de estar sendo observado aumentava. Alguns começaram a reclamar que sentiam arrepios sem motivo. Outros juravam ouvir sussurros enquanto cavavam. Foi na 3ª noite que a coisa ficou séria. Eu estava dormindo no barraco quando acordei com os gritos de João. Corri para fora e vi ele parado perto do poço, com os olhos fixos na escuridão lá dentro. Ele não dizia nada, só apontava para o fundo, com a mão tremendo. Zé Ricardo desceu com a lanterna para verificar, mas não encontrou ninguém. "Não tem nada aqui, João. Você tá ficando maluco." Mas o João continuava insistindo. Ele dizia que tinha visto uma mulher com cabelos longos e desgrenhados chamando por ele. Ela estava chorando, Zé. Pediu ajuda. Depois disso, o João não foi mais o mesmo. Ele evitava chegar perto do poço e passou a rezar todas as noites pedindo proteção. Eu queria acreditar que tudo era fruto da imaginação dele, mas naquela mesma semana, enquanto trabalhávamos no poço, algo aconteceu comigo. A voz.
Dessa vez, eu ouvi com clareza. Era feminina, suave, mas carregada de angústia. Ela dizia: "Me ajudem, por favor." Larguei a picareta na mesma hora e olhei para os outros. Pelo rosto deles, vi que também tinham escutado. O silêncio tomou conta, quebrado apenas pelo som das ferramentas caindo no chão. Zé Ricardo, sempre o mais cético, gritou para a escuridão: "Quem tá aí? Mostra a cara!" A resposta foi um som baixo, quase como uma risada. Não era humano. Subimos correndo para a superfície, sem olhar para trás. Ninguém quis voltar lá naquele dia. A partir daí, o poço foi abandonado. Muitos juraram ter visto sombras saindo dele durante a noite. Outros diziam que ouviam a voz mesmo à distância, chamando, implorando por socorro. Eu nunca mais desci lá. A voz na profundidade me acompanha até hoje. E o pior: às vezes, quando tudo está silencioso, sinto como se ainda estivesse me chamando. Depois daquela noite, ninguém teve coragem de descer no poço novamente. O lugar ficou marcado, e até os mais gananciosos evitavam se aproximar. No entanto, o chefe da escavação, um homem chamado Raimundo, não queria saber de histórias. Ele dizia que estávamos inventando desculpas para não trabalhar e ameaçou cortar o pagamento de quem não colaborasse. Raimundo desceu no poço sozinho, com a coragem que parecia desafiar o próprio medo que assombrava todos nós. Ficamos em volta, esperando ele subir e nos chamar de covardes, como sempre fazia. Mas os minutos foram passando e nada. Chamamos por ele várias vezes, mas tudo o que vinha de lá de baixo era o silêncio. Depois de quase meia hora, ouvimos um grito vindo do fundo. Não era um grito comum. Era algo que misturava desespero e agonia. Pegamos lanternas e descemos às pressas para ver o que tinha acontecido. Quando chegamos lá embaixo, encontramos Raimundo encolhido num canto, os olhos arregalados e a boca murmurando coisas desconexas. Ela está aqui. Ele repetia, enquanto tremia como se estivesse com febre. O que vimos em seguida me arrepia até hoje. Havia marcas no chão como se alguém tivesse arranhado a terra com unhas muito longas. As marcas formavam um círculo perfeito ao redor de Raimundo, como se algo o tivesse prendido ali. Levantamos Raimundo e o levamos de volta à superfície. Ele não falou mais nada naquela noite. Apenas ficava balançando o corpo para frente e para trás, murmurando palavras que ninguém conseguia entender. Alguns diziam que ele estava rezando, mas para mim, aquilo parecia mais um pedido de socorro. No dia seguinte, Raimundo deixou o acampamento sem avisar ninguém. Disseram que ele foi visto caminhando sozinho pela estrada de terra, com os olhos perdidos, como se estivesse em transe. Nunca mais ouvimos falar dele. Depois disso, o poço foi oficialmente interditado. A notícia se espalhou rapidamente entre os outros garimpeiros, e ninguém mais se aproximava da área. Durante a noite, ainda ouvíamos murmúrios vindos de lá, e alguns juravam ver uma figura feminina, de cabelos longos, parada na borda, olhando para o acampamento. O ponto final dessa história veio algumas semanas depois, quando Tonho, um dos nossos companheiros, decidiu que queria entender o que estava acontecendo. Ele era um homem religioso e dizia que aquilo era coisa de espírito preso, que precisava de ajuda para descansar. Apesar dos avisos, ele foi até o poço sozinho, levando apenas uma vela e um terço. Ficamos observando de longe, sem coragem de segui-lo. Ele acendeu a vela na beira do poço e começou a rezar em voz alta, pedindo que o espírito encontrasse paz. Tudo parecia calmo no início, mas então o vento começou a soprar, forte e gelado, como se tivesse vindo direto das profundezas da terra. A vela apagou e ouvimos Tonho gritar. Corremos até lá, mas tudo o que encontramos foi o terço dele, quebrado ao meio, caído perto da borda. Tonho desapareceu naquela noite. Nunca mais o vimos, nem vivo,
nem morto. Depois disso, o acampamento foi desmontado e a área ficou conhecida como Amaldiçoada. Dizem que ninguém pode escavar ali sem sentir a presença da mulher, ouvindo sua voz ou vendo sua sombra. Alguns acreditam que ela era uma antiga moradora que morreu soterrada. Outros dizem que é o espírito de alguém que foi traído pela ganância e abandonado para morrer no fundo daquele poço. Hoje, depois de tantos anos, ainda acordo à noite com aquela voz na minha cabeça, chamando por ajuda. Ela dizia: "Me ajudem, por favor." E o pior é que, mesmo sem querer, eu ainda sinto vontade de voltar lá. Talvez ela não tenha terminado o que começou. Meu nome é Osvaldo, mas no garimpo todos me chamavam de Vado. Faz décadas que deixei a Serra Pelada, mas o que vivi lá nunca me abandonou. Algumas memórias ainda aquecem meu coração. Os amigos que fiz, o sonho de enriquecer, o brilho do ouro que transformava até o mais humilde em alguém importante. Outras lembranças, porém, são um peso. Uma marca que carrego comigo desde 1983. Foi nesse ano que eu vi algo que mudou tudo. Naquela época, eu não era exatamente um garimpeiro experiente. Trabalhava mais como ajudante, carregando sacos de terra e limpando ferramentas. Era um trabalho ingrato, sujo e perigoso, mas necessário. O sonho de achar ouro fazia com que ninguém desistisse, mesmo quando o cansaço e o calor extremo testavam nossos limites. Na Serra Pelada, o que nos movia era a esperança. Nosso acampamento ficava a uns 3 quilômetros de uma trilha chamada A Picada. Esse caminho curto e estreito cortava a mata até uma área que poucos se aventuravam a explorar. A Picada tinha má fama entre os garimpeiros mais antigos. Diziam que em certas noites era possível ouvir um choro vindo da mata, como se uma mulher lamentasse alguma perda. Quem ouvia o som, garantiam, deveria se manter longe, porque o choro não era coisa deste mundo. No início, achei tudo isso bobagem. Sempre fui cético com histórias de assombração. Até que uma noite, enquanto conversávamos em volta de uma fogueira, ouvi o tal choro. Era distante, fraco, mas era impossível ignorar. Eu nunca tinha ouvido nada igual. Não parecia um animal. Era algo humano, carregado de dor. Alguns se entreolharam, mas ninguém falou nada. O som cessou tão rápido quanto começou. A única reação veio do Zeca, um homem de uns 50 anos, que era visto como uma espécie de conselheiro do grupo. Ele murmurou quase como se estivesse falando consigo mesmo. Não devia ter ouvido isso. Na manhã seguinte, o assunto virou piada para os mais jovens. O Jorginho, um rapaz que tinha acabado de chegar ao garimpo, disse que aquilo era apenas vento cortando na mata, e decidiu que provaria. Antes do almoço, pegou um facão e avisou que ia caminhar até o fim da picada. Todos tentaram dissuadi-lo, mas ele não deu ouvidos. "Se não voltar, é porque achei ouro antes de vocês", brincou, desaparecendo na trilha. A verdade é que ninguém ficou realmente preocupado no início. Jorginho era destemido, mas também era teimoso. Quando a tarde caiu e ele não apareceu, a preocupação começou a crescer. O Zeca foi o primeiro a sugerir que deveríamos organizar uma busca. Não é normal demorar tanto. Mesmo que tivesse achado alguma coisa, ele já teria voltado, disse ele com um tom grave que nunca tínhamos ouvido antes. Com lanternas e facões, nos aventuramos pela picada. O caminho era estreito, cheio de raízes e galhos baixos que dificultavam a passagem. A vegetação parecia mais densa à medida que avançávamos, e o ar ficava cada vez mais pesado. Uma sensação estranha tomou conta de mim, como se estivéssemos sendo observados. Depois de quase 1 hora caminhando, encontramos o facão de Jorginho cravado em uma árvore. O estranho é que ele parecia ter sido colocado ali de propósito, como um aviso.
O silêncio entre o grupo era absoluto. Isso aqui tá errado. Tá tudo errado, murmurou Zeca, enquanto puxava o facão da árvore com cuidado. Decidimos não continuar. Algo na mata parecia nos repelir, como se estivéssemos invadindo um lugar que não nos pertencia. Voltamos para o acampamento sem dizer uma palavra, mas o medo estava estampado nos rostos de todos. Naquela noite, o choro voltou, mas dessa vez era mais próximo. Parecia circular o acampamento, como se estivesse nos cercando. Alguns garimpeiros cobriram os ouvidos, outros se trancaram em suas barracas. Eu fiquei paralisado, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que Zeca contou a história de Helena. Ele disse que, anos antes, uma mulher tinha chegado à Serra Pelada em busca do marido desaparecido. Durante dias, ela vagou pela mata, perguntando de barraca em barraca se alguém o tinha visto. Mas o garimpo é cruel, e ninguém deu importância para o desespero dela. Um dia, simplesmente desapareceu. Desde então, muitos garimpeiros juram que ouvem seu choro na mata. Alguns acreditam que ela ainda procura pelo marido. Outros dizem que ela atrai quem se atreve a ignorar seu lamento, levando-os para o mesmo destino que o dela. Enquanto Zeca falava, o choro parecia ficar mais alto, mais próximo. E então, tudo parou. Um silêncio cortante tomou conta do acampamento. Na manhã seguinte, encontramos pegadas ao redor do fogo, pequenas demais para serem de qualquer um de nós. Aquela manhã foi tensa no acampamento. As pegadas pequenas ao redor da fogueira não faziam sentido, e ninguém queria falar sobre o que todos estavam pensando. Eram pegadas de uma mulher descalça. O silêncio se instalou e até os mais corajosos evitaram cruzar olhares. Zeca parecia especialmente perturbado. Ele não era homem de acreditar em qualquer história, mas algo naquela situação mexeu com ele. Jorginho continuava desaparecido. Apesar do medo que dominava o grupo, sabíamos que não podíamos simplesmente deixar o rapaz para trás. Depois do café, Zeca organizou uma nova busca. Desta vez, éramos 5. Eu, Zeca, o Tonho, o Leleco e o próprio cozinheiro do acampamento, que insistiu em ir conosco porque dizia conhecer bem a mata. Seguimos pela picada com mais cuidado que na noite anterior. Cada ruído parecia mais alto e ameaçador, e até os pássaros pareciam evitar aquela área. Tonho, que sempre foi o brincalhão do grupo, andava em silêncio, os olhos atentos a cada detalhe ao redor. Ninguém queria ser o próximo a desaparecer. Depois de meia hora, encontramos algo que nos fez parar. Uma camisa rasgada estava pendurada em um galho baixo. Era do Jorginho, disso não havia dúvidas. Mas o mais assustador foi perceber que a camisa estava limpa, sem manchas de sangue ou sujeira, como se tivesse sido colocada ali de propósito. Ele tá brincando com a gente. Só pode, disse Tonho com a voz trêmula, tentando disfarçar o medo. Isso aqui não é brincadeira, rebateu Zeca sério. Tem algo errado aqui, e vocês sabem disso. Continuamos, mas o peso no ar aumentava a cada passo. A sensação de que éramos observados ficou insuportável. Foi quando ouvimos de novo o choro. Dessa vez, era claro e próximo. Era impossível ignorar. A voz feminina carregava uma dor profunda, um sofrimento que parecia não ter fim. Tonho deu um passo para trás, o rosto pálido. A gente devia voltar. Isso aqui tá errado, ele disse com o facão em mãos. Mas Zeca continuou em frente, determinado. Ele parecia movido por algo maior que o medo. Se ela quer que a gente ouça, vamos ouvir. Só assim essa coisa vai parar de nos atormentar. Acompanhei Zeca com relutância, enquanto os outros ficavam para trás. O choro nos guiava, como se nos chamasse para um lugar específico. E então, chegamos a uma clareira. No centro havia uma pequena cruz feita de galhos amarrados com cipó. Era uma cena simples, mas carregada de uma energia pesada,
quase sufocante. Zeca parou, olhando fixamente para o objeto. É aqui. Foi aqui que ela desapareceu. De repente, o choro cessou. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. Eu olhei ao redor, esperando que algo ou alguém surgisse da mata. Mas tudo continuava parado, como se o tempo tivesse congelado. Zeca se ajoelhou diante da cruz e começou a falar, como se estivesse conversando com alguém invisível. Ele pediu desculpas, disse que não sabíamos da história dela e que ninguém deveria ter ignorado sua dor. Suas palavras eram carregadas de emoção. E por um momento, senti que ele estava mesmo se dirigindo à mulher, cujo espírito parecia habitar aquele lugar. Foi então que aconteceu. A cruz caiu sozinha, como se uma força invisível a tivesse derrubado. O chão tremeu levemente, e um vento gelado passou por nós, fazendo os galhos das árvores se agitarem. Zeca se levantou rapidamente, mas não correu. Apenas olhou ao redor e disse: "É melhor irmos, já fizemos o que podíamos." Voltamos ao acampamento sem encontrar Jorginho, mas algo parecia ter mudado. O ambiente não estava mais tão pesado, e o choro não voltou naquela noite. Todos ficaram em silêncio, tentando entender o que havia acontecido. Na manhã seguinte, enquanto o sol nascia, vimos alguém se aproximando pela picada. Era Jorginho. Ele estava descalço, com a camisa rasgada e um olhar vazio, como se estivesse em transe. Tentamos falar com ele, mas ele não respondeu. Apenas entrou em sua barraca e se deitou. Zeca ficou observando como se tentasse decifrar o que havia acontecido. Ele suspirou e murmurou. Ela deixou ele voltar. Mas ele nunca mais será o mesmo. Jorginho ficou no acampamento por mais alguns dias, mas não dizia uma palavra. Uma semana depois, simplesmente foi embora, sem se despedir de ninguém. Nunca soubemos para onde ele foi. Desde então, ninguém mais ouviu o choro na picada. Mas a cruz continuava lá, no mesmo lugar onde a encontramos. E eu? Bem, deixei o garimpo logo depois. Porque uma coisa é lidar com os perigos do ouro. Outra, bem diferente, é enfrentar aquilo que não podemos entender. Quando cheguei na Serra Pelada, em 1982, os rumores já corriam. Todo mundo falava da tal Mulher de Ouro, mas, claro, ninguém levava muito a sério. Para nós, garimpeiros, a única coisa que importava era o ouro de verdade. Aquele que a gente podia pegar com as mãos, pesar e vender. Eu também achava que era só mais uma história para assustar os novatos. Até que vi com meus próprios olhos. A história da Mulher de Ouro era sempre contada da mesma forma. Diziam que ela aparecia ao entardecer, à beira do rio Parauapebas, perto de onde muitos de nós íamos buscar água ou lavar ferramentas. Segundo os mais velhos, ela usava um vestido que brilhava como se fosse feito de ouro puro, e seu cabelo parecia refletir a luz do sol, mesmo quando já estava escuro. Ela dançava, sozinha, uma dança hipnotizante que fazia qualquer homem perder o juízo. O problema é que ninguém que tentava se aproximar dela voltava para contar o que aconteceu. Alguns diziam que era um espírito guardião do ouro, protegendo as riquezas da terra de quem era ganancioso demais. Outros acreditavam que era apenas uma lenda para evitar que os garimpeiros se aventurassem demais à noite. Mas, como todo boato, sempre tinha aquele que queria desafiar o mito. Foi numa sexta-feira que tudo aconteceu. Eu estava no barracão com o Zé Catinga, o Tonhão e o Juca. A conversa girava em torno das dificuldades do dia. Tonhão, que era conhecido por sua coragem ou teimosia, dependendo de quem você perguntasse, começou a provocar. Essa história de Mulher de Ouro é só para assustar trouxa. Aposto que é só uma índia com algum adorno dourado que alguém viu e inventou um monte de besteira.
Zé Catinga, mais supersticioso, balançou a cabeça. Tu pode brincar com muita coisa, Tonhão, mas não com o que não entende. Minha mãe dizia que essas coisas só aparecem para quem tá com o coração cheio de ganância. Tonhão riu, dando de ombros. Pois amanhã eu vou lá no rio, no entardecer. Se ela aparecer, trago ela aqui pro barracão pra gente ver quem é essa mulher de ouro. Ninguém achou graça. Zé Catinga até se levantou irritado. Tu é doido. Se tem uma coisa que aprendi nessa vida, é que essas histórias têm um fundo de verdade. Tu vai se meter em problema. Tonhão, claro, ignorou. No dia seguinte fomos trabalhar como de costume. O sol castigava e o cansaço era implacável, mas a promessa de ouro nos fazia continuar. No final do dia, enquanto todos voltavam para o acampamento, Tonhão pegou sua lanterna e avisou. Vou dar um pulo no rio. Ver se a tal mulher de ouro aparece para mim. Zé Catinga tentou convencê-lo a desistir, mas era inútil. Eu, com a curiosidade corroendo, decidi segui-lo, mesmo com o medo me dizendo para ficar longe. Chegamos ao rio no início do entardecer. O lugar tinha uma calma estranha, como se a mata estivesse prendendo a respiração. As águas refletiam o céu alaranjado e o único som era o farfalhar das folhas. Ficamos em silêncio por alguns minutos, esperando. Foi então que eu vi. A princípio pensei que era apenas um reflexo da luz, mas logo percebi que havia algo, ou alguém, se movendo perto da margem oposta. Uma mulher surgiu entre as árvores, e meu coração quase parou. Ela era exatamente como descreviam. Um vestido dourado que parecia feito de ouro líquido, cabelos longos e brilhantes, e uma presença que fazia o ar ao redor dela vibrar. Ela começou a dançar, movimentos suaves, quase hipnóticos. Tonhão ficou paralisado por alguns segundos, mas logo deu um passo à frente. É só uma mulher, ele murmurou com um sorriso no rosto. Deve estar perdida. Tonhão, não faz isso, eu sussurrei segurando seu braço. Mas ele me afastou com força. Tá com medo, é? Pois eu vou lá falar com ela. Antes que eu pudesse impedir, ele começou a atravessar o rio. A água batia em sua cintura, mas ele não parecia se importar. Eu fiquei na margem, o coração disparado, sem saber se corria ou se gritava por ajuda. A mulher continuava a dançar, como se não tivesse percebido Tonhão se aproximando. Quando ele estava a poucos metros dela, ela parou e virou o rosto em sua direção. Não deu para ver direito seu rosto, mas algo nele me causou um arrepio. Não era natural. Tonhão estendeu a mão, como se fosse tocá-la, e então ela sorriu. Mas não era um sorriso humano. Era algo errado, distorcido, como se a própria escuridão estivesse sorrindo através dela. Eu não sabia o que fazer. As pernas pareciam presas ao chão, como se algo invisível estivesse me impedindo de me mover. Tonhão, agora completamente envolvido na visão da mulher dançando, avançava em sua direção. Sua expressão era de fascínio, como se estivesse hipnotizado, mas havia algo nos olhos dele que me fazia sentir que ele não estava mais em si mesmo. De repente, o sorriso da mulher desapareceu e ela fez um gesto com a mão, como se o chamasse. Tonhão, sem hesitar, deu mais um passo em direção a ela, a água subindo até sua cintura. Eu gritei, mas minha voz parecia ser engolida pelo som do rio e pela melodia inusitada da dança dela. Quando Tonhão chegou perto o suficiente, a mulher estendeu as mãos, tocando-o levemente nos ombros. Nesse momento ele parou e seu corpo parecia relaxar. Mas o que aconteceu a seguir me fez sentir um gelo na espinha. Ele começou a afundar lentamente na água. Não era como uma pessoa se afundando em um rio. Era mais como se a água estivesse engolindo ele, puxando-o para baixo de forma quase sobrenatural. A princípio, ele tentou lutar contra a corrente,
mas parecia que uma força invisível o estava arrastando para as profundezas. Eu corri para o rio gritando, mas quando cheguei perto, já era tarde. Tonhão estava desaparecendo na água. A mulher, com seu sorriso agora distorcido e cruel, olhou para mim. Seus olhos brilharam como ouro derretido, e antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ela deu um passo em direção a mim. Fiquei paralisado, o medo me consumindo. Não era apenas medo de afundar com ele, mas medo do que eu podia ver em seus olhos. Ela não era uma mulher normal. Ela era a personificação de algo mais profundo, mais sombrio que as minas de ouro que tínhamos explorado. Quando o nível da água abaixou, o corpo de Tonhão não estava mais lá. Não havia vestígios dele, nada que provasse que ele estivesse ali. Só restava a mulher, que continuava a dançar, como se nada tivesse acontecido. Eu não sabia como, mas sabia que precisava sair dali. Olhei para a margem e vi um dos nossos companheiros, Juca, se aproximando. Ele havia percebido que algo estava errado e veio investigar. Mas quando ele olhou para o rio, os olhos dele passaram rapidamente de mim para a mulher, que agora dançava de forma ainda mais frenética, como se estivesse celebrando a vitória sobre Tonhão. Juca, ao contrário de mim, parecia fascinado. Ele começou a se aproximar da água, o que fez meu estômago revirar. Eu tentei gritar para ele parar, mas não consegui. O som da água e da dança da mulher abafavam qualquer tentativa de aviso. Quando Juca chegou perto, a mulher o olhou com aqueles olhos dourados e a cena se repetiu. Juca também começou a afundar na água lentamente, como se fosse absorvido pela corrente. Eu já não podia mais ver nada. Eu estava prestes a dar meia volta e correr para o acampamento quando, no último segundo, a mulher levantou a mão e me parou com um gesto. Eu sabia que, se não corresse agora, seria o próximo. Então, com as últimas forças que me restavam, eu voltei e corri para a trilha que levava ao barracão. Quando cheguei, estava exausto, coberto de lama e com o coração batendo descontroladamente. Eu olhei para trás e, por um momento, pensei que poderia ver algo no rio. Mas não havia nada. Só a água escura e a floresta densa. No dia seguinte, ninguém acreditava na história que eu contei. Mas naquelas noites seguintes, vários outros garimpeiros começaram a desaparecer, um por um. Alguns diziam que eles tinham se perdido na selva. Outros juravam que a mulher de ouro havia os levado. Eu não tinha mais coragem de ir até o rio, mas sabia que a mulher de ouro ainda estava lá, esperando para atrair os próximos. De vez em quando o sol está se pondo e a brisa quente toca meu rosto, eu escuto uma melodia suave vindo do rio. Uma dança que nunca termina, uma presença que nunca se vai. E sei que, em algum lugar da Serra Pelada, ela ainda está esperando, pronta para chamar o próximo. Meu nome é Marco, e o que vou contar aconteceu em um dos anos mais difíceis que passei na Serra Pelada. Era 1984, e nós, garimpeiros, já estávamos acostumados com o ritmo pesado de trabalho e os perigos do garimpo. Todos nós sabíamos que naquelas terras nem tudo era só ouro. Alguns falavam sobre a presença de coisas que nem sequer ousávamos questionar. A história que vou contar começa com um homem chamado Carlos, um garimpeiro experiente, com mais de 10 anos de Serra Pelada. Ele conhecia cada canto da mina, sabia onde cavar, e sua habilidade para encontrar veios de ouro parecia quase sobrenatural. Carlos era o tipo de homem que todos respeitavam, mas também havia algo nele que causava uma sensação de estranheza. Não era exatamente medo, mas uma percepção de que ele sabia mais do que deveria. Naquela noite, a tensão no acampamento era palpável. O dia havia sido difícil, com muita chuva, e a lama parecia engolir tudo ao nosso redor. O céu estava encoberto
e o som das picaretas e dos martelos nas minas dava lugar ao silêncio. As vozes dos garimpeiros haviam diminuído, e até mesmo o vento parecia mais forte, como se estivesse tentando apagar algo do ar. Foi quando Carlos, que sempre foi calmo e reservadíssimo, apareceu perto da fogueira. Ele estava diferente. Seu rosto, geralmente tranquilo, agora estava pálido, e seu olhar distante. Carlos segurava um pedaço de papel, amassado, que ele entregou a mim, sem dizer uma palavra. Apenas me olhou nos olhos com uma expressão que eu nunca havia visto. O bilhete dizia: "Saiam daqui, eles estão vindo. Não vale a pena mais continuar. Não espere o pior." Eu estava cético, mas algo dentro de mim me dizia que não era uma brincadeira. Todos nós sabíamos das histórias, dos rumores sobre a Serra Pelada, lendas sobre almas perdidas, entidades que rondavam as cavernas e os rios, mas ninguém levava isso a sério. Carlos, por outro lado, nunca havia sido de brincadeiras, muito menos de escrever algo tão estranho. Tentei conversar com ele, mas ele apenas balançou a cabeça e caminhou para o barraco onde dormia. A única coisa que ele disse foi: "É tarde demais, não há mais volta." Aquelas palavras me assombraram o resto da noite. Todos os outros garimpeiros riam da minha preocupação, achando que Carlos estava apenas cansado e delirando. Mas algo em meu interior me dizia que ele sabia de algo que não podíamos compreender. A madrugada passou lentamente, e quando o sol finalmente surgiu, o acampamento estava quieto demais. O costumeiro som de vozes e risadas dos garimpeiros não estava lá. Em vez disso, um silêncio denso pairava no ar. Foi então que percebemos que Carlos não estava mais em seu barraco. Ele havia desaparecido sem deixar rastro. O bilhete estava na mesa, mas Carlos não. Sem saber o que pensar, decidimos seguir com o trabalho, achando que ele simplesmente tinha saído para algum lugar. Mas a sensação de que algo estava errado não nos deixava. Cada um de nós, de alguma forma, se sentia inquieto, e aquela sensação de estar sendo observado crescia. Passaram-se 2 dias sem nenhuma notícia dele. Estávamos começando a perder as esperanças quando, de repente, algo aconteceu. Encontraram o corpo de Carlos. Ele estava na borda do rio, perto de uma das entradas para as minas mais antigas. Seu corpo estava sem vida, mas não parecia ter sido atacado por nenhum animal ou ter sofrido qualquer tipo de ferimento. A única coisa que chamou a atenção foi a expressão em seu rosto. Ele parecia estar em paz, mas ao mesmo tempo havia algo de perturbador em sua aparência. Seus olhos estavam vidrados, como se ele tivesse visto algo além da nossa compreensão. E em suas mãos estava um pedaço de papel, igual ao bilhete que ele havia me dado. O que aconteceu depois foi ainda mais estranho. Começaram a acontecer coisas inexplicáveis no acampamento. Objetos desapareciam sem explicação. E algumas noites podíamos ouvir o som de passos pesados nas trilhas, mas não havia ninguém lá. De repente, alguns dos garimpeiros começaram a desaparecer, um por um, sem deixar nenhum rastro. O pior era que ninguém se atrevia a ir até o rio, onde o corpo de Carlos havia sido encontrado. Mas a coisa mais estranha era o silêncio. Aquele silêncio pesado que tomava conta do acampamento sempre que a noite chegava. Algo não estava certo, e ninguém ousava falar sobre o que realmente estava acontecendo. Mas todos sabíamos que aquilo era apenas o começo de algo que não poderíamos entender. Naquela noite, os gritos começaram. Não era um grito humano, mas algo mais profundo, mais sinistro, como se viesse de dentro da terra. Cada um de nós tentou ignorar, mas não conseguimos. O medo tomou conta de todos, e ninguém mais teve coragem de ir para as minas. Quando amanheceu, fomos embora. O acampamento foi abandonado, e ninguém voltou para procurar os desaparecidos. A lenda de Carlos havia se concretizado,
Mas a verdade sobre o que aconteceu naquela última noite nunca foi revelada. Após a partida dos garimpeiros, o acampamento da Serra Pelada ficou deserto por semanas. Alguns que se arriscaram a voltar para buscar ferramentas ou verificar o local disseram que havia algo estranho no ar. O terreno estava tomado por uma neblina densa, mais espessa do que qualquer nevoeiro natural. Era como se a terra estivesse guardando algum segredo, algo que não queria ser revelado. Eu, pessoalmente, nunca mais voltei para aquelas minas. O medo não era apenas sobre o que havia acontecido com Carlos, mas sobre a sensação de que algo mais estava presente naquele lugar. Algo que foi despertado com a morte de um garimpeiro e que continuava a assombrar a região. Muitos anos se passaram e os relatos sobre o que aconteceu naquele acampamento começaram a se misturar com outras lendas e mitos da Serra Pelada. Mas algumas coisas estavam bem claras para mim, e eu nunca pude esquecer o que vi naquele lugar. O mais perturbador foi o que aconteceu com os garimpeiros que desapareceram após o corpo de Carlos ser encontrado. Eles não eram mais os mesmos. Aqueles que foram encontrados semanas depois estavam irreconhecíveis. Suas expressões, assim como a de Carlos, eram de quem havia visto algo além da morte. Algo que não podia ser explicado. Alguns tinham os olhos abertos, mas não pareciam mais vivos. Outros, com as mãos estendidas para frente, como se estivessem tentando alcançar algo ou alguém. Era como se a morte não fosse o fim para eles. Algo mais os havia consumido. Por um tempo, os boatos se espalharam pela região. A história de Carlos virou uma lenda, e a partir dela, outros começaram a afirmar que as minas estavam amaldiçoadas. Aqueles que tentavam se aproximar das cavernas ou do rio, onde Carlos foi encontrado, nunca mais retornavam. Alguns falavam em ouvir passos atrás de si. Outros juravam ter visto sombras movendo-se entre as árvores, mas ninguém ousava falar muito sobre isso. O medo estava presente, e quem ousasse desafiar as regras da Serra Pelada acabaria pagando um preço alto. O mais estranho era a sensação que eu ainda sentia, mesmo após anos, quando pensava naqueles dias. Era como se o próprio lugar estivesse observando, esperando e, de alguma forma, nos chamando de volta. Dizem que a Serra Pelada nunca perdoa os que desrespeitam suas regras. Ela não aceita ser desafiada. Quem foi ali em busca de ouro, se entregando ao trabalho duro, ao suor e à ganância, acaba se perdendo para algo muito mais perigoso do que a própria morte. E quem souber mais do que deve, quem tiver acesso a verdades que não deveriam ser desenterradas, paga um preço que nenhum de nós pode entender. Nunca mais ouvi falar de ninguém que tenha voltado ao acampamento de Carlos. O último vestígio daquele lugar desapareceu, como se a terra o tivesse engolido. A Serra Pelada parece ter devolvido o que era seu, ou talvez tenha levado algo muito mais valioso do que o ouro. Alguns dizem que, naquela última noite, não foi só Carlos que desapareceu. Algo muito mais antigo e sombrio foi despertado. Hoje, o nome de Carlos não é lembrado com respeito, mas com uma sensação de aviso. Aqueles que conheceram sua história sabem que a última noite do garimpeiro não foi apenas um episódio isolado, mas o sinal de que há forças na Serra Pelada que ninguém pode compreender. E mesmo depois de tantos anos, o medo continua ali, esperando pelo próximo homem ou mulher que se atreva a desafiar o desconhecido. Fico pensando até hoje se Carlos sabia que sua última noite ali seria o fim, não só para ele, mas para todos que o conheceram. O bilhete que ele deixou foi mais do que um simples aviso. Foi uma sentença de morte. Uma sentença que talvez nenhum de nós fosse capaz de escapar.